pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Marcos Martins na área. E cara, vamos falar um pouco dessa decisão do Borussia Dortmund, a crise que já está instalada e a decisão de trazer Niko Kovac como o treinador principal e que vai seguir um trabalho para pela próxima temporada. Um contrato até 2026 mostra aí o quê? Uma diretoria um pouco perdida do que quer, até porque Kovac é uma escolha um tanto quanto diferente do que o Borussia tem trazido nos últimos anos para ser treinador principal. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Segue a vinheta. Pois é, já não é surpresa para ninguém. Após a demissão de Nuri Sahin, os últimos 3 jogos foram comandados pelo interino Tuber, que comanda a equipe das divisões de base do Borussia Dortmund. Tuber não fez grandes mudanças na equipe, na engenhosidade, taticamente falando, não foram grandes mudanças. É uma velha saída de 3, a busca por trazer a pressão alta do adversário para cima da defesa do Borussia Dortmund, as mesmas falhas defensivas e a pouca criatividade de sempre, além da péssima fase de alguns jogadores, Julian Brandt, por exemplo. Niko Kovac foi escolhido como o novo treinador a assumir a bronca da crise do Borussia Dortmund. Lembra quando eu fiz um vídeo falando sobre os técnicos que estão aí na lista para assumir alguém em crise? Eu esqueci realmente de colocar Niko Kovac no meio daquela lista. Realmente foi uma falha minha, por sinal. E Niko Kovac realmente estava aí como uma das opções. Ok, dentre as opções que o Borussia tinha, que foi se ventilado na imprensa, primeiro teve aí Roger Schmidt, que estava na lista, mas ele avisou que estava realmente dando uma pausa do treinador. O Schmidt, que saiu do Benfica, demitido. Teve o Ralf Rangnick, que foi o outro alvo. Outro que não foi nem um pouco realista seria Sebastian Hoeneß, do Stuttgart, que vai seguir com seu trabalho até o final da temporada, pelo menos. Esses foram alguns dos nomes que foram ventilados até a diretoria chegar ao nome de Niko Kovac. E que o Dortmund pretendia nomear um técnico interino até o final da temporada. Foi com essa intenção que a diretoria procurou Niko Kovac. O que aconteceu? Niko Kovac não queria algo do tipo. Ele queria, de fato, vir como treinador principal para segurar um trabalho. E não está errado. O lance é que o Dortmund está tão desesperado que ele se transformou em uma equipe que se sujeita a esse tipo de acordo e de situação. O Kovac ele não estava interessado em um contrato de curto prazo. E até por isso, até visando também aí a disputa do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes da FIFA que deve ter por aí, ele não queria ficar indisponível durante junho e julho, né? Quando aí poderiam, de fato, surgir outras oportunidades para assumir um outro clube numa próxima temporada. Kovac está errado? De jeito nenhum. Ele está avisando o que é melhor para ele e pela carreira dele. O que se percebe é, como eu falei, o Borussia segue tão bagunçado no futuro que pretende que deu um contrato até 2026 para um treinador que não tem ido lá tão bem nos últimos anos. O que ficou acordado é que as duas partes fazem um acordo de 18 meses até 2026, sem cláusula de rescisão no verão. Então, Niko Kovac vai assumir o Borussia Dortmund a partir do próximo jogo. Já assumiu os treinamentos. Por que eu falei que o Niko Kovac não era de fato uma escolha muito óbvia do que o Borussia tem procurado? É muito nítido que, eu já até comentei em um vídeo por aqui, que o Borussia Dortmund segue procurando um novo Klopp. Por isso vem Terzic, por isso vem essas nomeações de Nuri Sahin. Por isso o Borussia Dortmund procura um técnico caseiro para poder resolver o seu problema. Ao longo desses anos, ele nunca achou nenhum, nem próximo disso. Então, o que a diretoria sempre busca? Um Dortmund poderoso, dinâmico, forte defensivamente, mas ofensivamente muito bom. Em nenhum momento esses ideais futebolísticos, desde que o Klopp saiu, conseguiu ser atingido na sua primazia. Mas o fato é que Niko Kovac ele é um técnico completamente diferente dessas apostas ofensivas que o Borussia Dortmund fez nos últimos anos. Kovac é um técnico muito mais pragmático. Ele é um técnico que dá uma ênfase defensiva muito maior. Talvez seja isso que Lars Ricknick e Companhia Limitada esteve procurando nesse momento. Talvez. Mas se não fosse apenas isso, eles não dariam um contrato de até 2026. Não é um contrato de curto prazo assim, dessa maneira. Em termos táticos, o Kovac ele treinou de diferentes formas ao longo da sua carreira. No geral, ele dá essa ênfase defensiva, mas ele sabe treinar de diferentes formas ao longo da sua carreira. No Frankfurt, onde ele teve uma passagem muito boa, e a partir daí ele foi ao Bayern de Munique. No Frankfurt,
era uma equipe muito forte defensivamente e que tinha um contra-ataque avassalador. Foi assim que ele conseguiu, por exemplo, um título de Copa da Alemanha, por exemplo. E assim ele conseguiu, uma boa campanha que o Frankfurt fez na temporada, uma passagem ao Bayern de Munique. Por lá, ele não conseguiu nada disso. Era uma equipe muito frágil defensivamente e após uma goleada daquelas sonoras, ele foi demitido. Kovac passou por Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique, Mônaco e Wolfsburg, onde ele careceu dos mesmos problemas. Aliás, no Bayern de Munique a questão pessoal, de gestão de elenco foi tão forte que jogadores em algum momento bateram de frente com ele e ele foi à imprensa bater de frente contra alguns jogadores como Thomas Müller. E outra coisa, as críticas logo após o anúncio de Kovac, a torcida não recebeu da melhor forma. Muita gente não recebeu o anúncio de Niko Kovac da melhor forma. Por quê? Porque os seus últimos trabalhos não foram bons, nem em Mônaco e nem em Wolfsburg. E se você for contar a passagem muito fraca pelo Bayern de Munique, temos aí mais uma celeuma. E o que espera o Niko Kovac? O que espera é um clube completamente afundado em problemas políticos. A nova diretoria que foi montada, ela tem seus problemas, ela tem suas dificuldades e ela não se entende em muitos momentos. O Niko Kovac não vai ter vida fácil. Primeiro porque existe um bastidor muito turbulento lá em Dortmund, os bastidores muito turbulentos. E também, vamos lá, a equipe carece de elementos, carece de peças. É um problema fortíssimo desse elenco do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund precisa de um lateral esquerdo urgente, ele precisa de um zagueiro urgente e com o Nmecha machucado, ele vai precisar de um cara para essa função. Nmecha, que sofreu uma lesão na semana passada, provavelmente vai ficar fora o resto da temporada. Oscan foi chamado de volta do empréstimo que ele estava ao Wolfsburg, mas de forma nenhuma é um substituto sequer próximo do Nmecha e o que o Nmecha fazia. Enfim, o Niko Kovac vai ter vários problemas para resolver. A defesa fraquíssima, os problemas defensivos seríssimos, os erros individuais que são enormes, a má fase de alguns jogadores como o Julian Brandt, por exemplo, péssimo, que tem feito uma temporada muito, muito ruim. E Kovac pode ser um elemento importante para resolver algum desses problemas, principalmente a questão defensiva. Como eu te falei, o Frankfurt dele de 2018, que foi vencedor da Copa da Alemanha, era uma equipe defensivamente muito rígida e tinha um contra-ataque muito bem montado. Então, naquele ano, eles sofreram o quinto menor número de gols na Bundesliga na temporada. O quinto. Eu posso falar uma coisa assim para vocês diante de toda essa análise. O Kovac vai ser, talvez, um dos seus grandes momentos na carreira, sua grande chance de poder recuperar, inclusive, a sua imagem, que tá muito arranhada nos últimos anos. Ele, de fato, não conseguiu encaixar um trabalho interessante desde Frankfurt, desde 2018. Suas passagens nas outras equipes não foram das melhores. E essa é uma das críticas que muitos torcedores têm feito. Você vai sair de um técnico inexperiente para trazer um cara que tem até certa experiência, mas que não estava indo bem. Essa vai ser a grande oportunidade do Niko Kovac de provar o seu valor, sim. E talvez, para o Borussia Dortmund, não sei se essa é uma das grandes aquisições. Particularmente, eu concordo muito com os torcedores que dizem que esperavam mais. É um Borussia, é um clube que vem repetindo erros e mais erros ao longo dos últimos anos e precisa se dar conta que hoje talvez apenas esse tipo de negócio, de trazer um jogador muito jovem, moldá-lo e formá-lo no clube e vê-lo embora por quantias enormes, já não seja mais o ideal. O Borussia cresceu. O Borussia hoje já não é o clube falido de outrora. A diretoria do Borussia precisa se dar conta que hoje a equipe tem uma das maiores folhas salariais do futebol alemão e que isso deve ser levado em conta. O Borussia joga muito aquém do que deveria. E alguns mini sucessos esportivos, como chegar a uma final de Champions League, têm mascarado todo esse processo. O Borussia precisa entender que hoje ele está em um patamar muito maior do que esteve nos anos que estava com o Klopp. Eu acho que talvez Niko Kovac não seja o nome ideal para o que o Borussia busca nos próximos anos. É uma mudança de perspectiva dentro de campo muito grande, muito grande. E aí a gente precisa ver o que vai dar nesses próximos jogos. Kovac já pega uma pedreira. Vem um Stuttgart aí em bom momento. Vai ser já um grande teste de fogo para Niko Kovac e companhia. Vamos ver o que vai sair pela frente, pessoal, e é isso. Deixa aí o seu comentário, o que você está achando de toda essa confusão, de toda essa crise, dessa chegada do Niko Kovac,
e dá o joinha se gostou do vídeo, beleza? E até mais. Falou!